Olá, vamos mergulhar numa das histórias de fundação mais fascinantes que existem. Pensem nisto. Como é que a família de um só homem, os seus 12 filhos, se transforma na base de uma nação inteira? A história que vamos desvendar hoje é exatamente essa. Como cada filho deu origem a uma tribo e como cada tribo acabou por forjar uma identidade única, um destino que moldou a história para sempre. E a grande questão que nos vai guiar é precisamente esta. Como é que uma dinâmica familiar, com todas as suas paixões, rivalidades e complexidades, se torna nos pilares de um povo? Bem, a resposta, como vamos ver, começa com um patriarca e 4 matriarcas. É isso mesmo. Tudo começa com Jacob, que mais tarde recebe o nome de Israel. E as 12 tribos não são de todo um conceito abstrato, são literalmente os seus descendentes. O facto de terem nascido de 4 mais diferentes criou, desde o primeiríssimo momento, uma teia super complexa de relações e lealdades que iria definir o futuro de todos. E olhem só para isto, a estrutura familiar não era nada simples. Tínhamos as 2 esposas principais, que por acaso eram irmãs, Lia e Raquel. E depois as suas servas, Bila e Zilpa. Lia foi quem deu a Jacó a maioria dos filhos, mas era Raquel a sua amada, e foi ela que lhe deu 2 dos filhos mais famosos. Esta dinâmica, como podem imaginar, é absolutamente fundamental para se perceber as alianças e, claro, as tensões que surgiram mais tarde entre as tribos. Ok, embora as 12 tribos sejam importantes, a verdade é que algumas delas se destacaram de uma forma muito especial, desempenhando papéis bem mais decisivos na história de Israel. Por isso, vamos agora focar-nos nessas figuras centrais e no legado incrível que deixaram. E claro, temos de começar pelo começo. Ruben, o primogênito. O nome dele, dado pela sua mãe, Lia, é quase um grito de alegria, sabem? Uma esperança de finalmente conseguir o amor de Jacob. Ele é, sem dúvida, o ponto de partida de toda esta saga familiar. E o seu símbolo, mandrágoras, pode parecer estranho, mas aponta para uma história muito particular, na qual ele colhe estas plantas para a mãe na esperança de que a ajudassem a ter mais filhos. É um símbolo muito terreno, muito humano para o primeiro dos irmãos. Agora, vamos dar um salto até Judá, o 4º filho de Lia. Se há um nome que ecoa com realeza e liderança ao longo de toda a história bíblica, é este. O próprio nome dele significa louvor, o que já diz muito. E o seu símbolo não podia ser mais perfeito, o leão. Força, nobreza, realeza. Faz todo o sentido, porque é da tribo de Judá que vem a linhagem dos reis de Israel, incluindo o famosíssimo rei David. O leão de Judá tornou-se num dos símbolos mais poderosos e duradouros de sempre. Mas esperem lá, nem todos os filhos receberam terras como herança. O destino de Levi, o 3º filho, foi completamente diferente. A sua tribo não recebeu um território. Em vez disso, a sua herança foi espiritual. Foram eles os escolhidos para o serviço sacerdotal, para servir a Deus em nome de todas as outras tribos. E o seu símbolo capta esta ideia na perfeição. O peitoral do sumo sacerdote tinha 12 pedras preciosas, cada uma a representar uma tribo. A função deles não era governar um pedaço de terra, mas sim carregar, literalmente, a representação de toda a nação perante o divino. É muito poderoso. E agora, a história de José. Esta, sim, é digna de um filme, e o seu legado tribal é único. Embora seja um dos 12 filhos, não há uma tribo de José. Em vez disso, a sua herança foi dividida entre os seus 2 filhos. Efraim e Manassés. E, numa reviravolta chocante, Jacob, já no seu leito de morte, cruza os braços e dá a benção mais importante ao filho mais novo, Efraim. Este gesto teve consequências gigantescas e explica porque é que o Reino do Norte, mais tarde, era muitas vezes chamado de Efraim. Muito bem, mas e as outras tribos? Como é que esta diversidade toda se manifestou? Vamos dar uma olhada rápida, porque cada uma desenvolveu uma identidade muito própria, quase uma personalidade, ligada ao seu território e a um símbolo. Olhem só para este contraste fascinante entre outros 2 filhos de Lia. Zabulon, com o símbolo de um navio, era uma tribo de guerreiros com território junto ao mar. Do outro lado, Issacar, simbolizado pelos astros, era uma tribo de eruditos, conhecidos por compreenderem os tempos. Guerreiros e pensadores, nascidos da mesma mãe. Incrível, não é? Depois temos Dan, que significa juiz. Os seus símbolos mostram uma dualidade interessante, a balança da justiça e a serpente da astúcia. E a sua história reflete isso mesmo. Depois de um começo difícil, usaram essa astúcia para se mudarem para o norte e conquistarem uma terra bem mais rica e estratégica. E os filhos de Zilpa, a serva de Lia, Gade e Asser, estavam ambos profundamente ligados à terra, mas de formas bem diferentes.
Gad, simbolizado por uma tenda, representa o estilo de vida pastoral sempre em movimento. Já Aser é a oliveira, um sinal de riqueza, prosperidade e de uma vida agrícola bem estabelecida. E, finalmente, chegamos ao mais novo, ao Benjamim da família, literalmente, Benjamim, o segundo e último filho da amada Raquel, nascido em circunstâncias trágicas. O seu nome, filho da mão direita, foi-lhe dado pelo pai como um sinal de honra e força. Mas não se deixem enganar por ser o mais novo. A sua tribo era conhecida por ser feroz, daí o símbolo do lobo. E atenção a este facto crucial: o seu território foi o primeiro a incluir a cidade de Jerusalém, muito antes desta se tornar a famosa capital sob o domínio do rei David, que era da tribo de Judá. Então, o que é que podemos tirar disto tudo? Partimos de uma única família e chegamos a 12 identidades completamente distintas. Mas é precisamente na união dessas histórias individuais que se forma o grande mosaico de uma nação. O legado não está apenas em cada tribo, mas na sua identidade coletiva. Esta frase resume tudo na perfeição, não acham? Isto não é só história antiga. É, no fundo, um estudo fascinante sobre como a identidade se forma, a partir de laços de sangue, de papéis, de símbolos partilhados e de um destino comum, mesmo quando o caminho é cheio de conflitos. Isto tudo leva-nos a uma reflexão final, que acho muito pertinente. A história das 12 tribos é um exemplo poderoso de como as narrativas de origem moldam o futuro. Isso faz-nos perguntar: será que as bênçãos, as rivalidades e os símbolos das nossas próprias origens, sejam elas familiares, culturais ou nacionais, não continuam, ainda hoje, a definir secretamente o nosso destino? Fica a pergunta no ar.